Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula a gente vai falar um pouco, sobre as triggers. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, já estamos aqui, no nosso Zabbix Server Front-End. Então a gente já teve, uma aula de divisão geral do que são as triggers, Então nessa aula aqui a gente vai fazer alguns exemplos para a gente estar vendo na prática. Então vou vir aqui em configuração hosts, Vou criar um host, chamado triggers curso. Então vou acertar aqui as letras maiúsculas, Então triggers curso. Vou informar num grupo aqui triggers mesmo, Triggers. Beleza, criei um grupo novo, Então aqui eu vou passar uns Zabbix Agent, pessoal, localhost mesmo, porque eu vou criar alguns itens aqui somente para a gente exemplificar as triggers. Então não se preocupem com a parte dos itens aqui, a gente vai ver, que a gente precisa mesmo é as triggers. Então eu criei aqui, vou criar um host aqui chamado CPU. Vamos dar um exemplo aqui. Então ele vai ser do tipo Zabbix Trapper. Então aqui, pessoal, a gente vai criar esse host somente para a gente conseguir enviar alguns dados direto do Zabbix, via Zabbix Sender, para a gente simular essas triggers. Então não se preocupem aqui com essa coleta de itens aqui, é somente um teste. Então vou criar esse item aqui, sem nada, nenhuma aplicação, somente o item chamado CPU mesmo. Então a gente vai vir, aqui no Zabbix Server, Vamos enviar um sender aqui de teste. Então Zabbix Sender -e, tô localhost aqui mesmo, 127.0.0.1 -s, vamos passar o nome do nosso host, que é triggers curso. Então, como tem espaço aqui nesse teste, eu passo entre aspas. Então -k, vou passar a minha chave, que é CPU. -o, vou mandar um valor 10 aqui, pessoal, somente fictício. Então se eu vim aqui, pegar esse triggers curso, eu vou abrir em outro lugar aqui. Então dados recentes, vou buscar ela aqui. Beleza, pessoal, recebeu o valor de 10 aqui. Então vamos lá, vamos começar com as nossas triggers. Então, pessoal, a trigger vai, alarmar, dar algum incidente para nós, a partir de algum item. Então a gente vai monitorar em cima desse item de CPU. Então a gente vem aqui em triggers, a gente não tem nenhuma. Então vamos criar uma nova trigger. Então aqui a gente dá um nome, pessoal. Esse nome é o nome que vai alarmar para a gente, que vai aparecer lá nos incidentes, vai aparecer se a gente estiver enviando por Telegram, via e-mail, via SMS, é o nome que vai chegar para a gente. Então vamos dar um exemplo aqui. Então carga de CPU alta. Então beleza, pessoal, a carga de CPU alta. Se eu passar essa macro aqui, ó, item.lastValue, ele vai trazer o último valor aqui. Então se essa trigger aqui alarmar, por exemplo, em 80%, vai aparecer carga de CPU alta e vai aparecer esse valor aqui na frente. Vou deixar em branco, depois a gente faz esse teste. Vamos criar uma trigger mais básica, Aqui a gente pode alterar o nome, mas a gente pode deixar padrão mesmo. E aqui, pessoal, ó, tem a severidade. Então aqui tem não classificada, informação, atenção, média, alta e desastre. O que é essa severidade? Essa severidade, pessoal, você vai avaliar, aí no seu cenário, o que você considera. Então, exemplo, a gente está montando um servidor, a carga de CPU. Ó, esse servidor é muito importante, se a CPU dele travar, ocorre um problema na rede que para todos os clientes, metade dos clientes, é um RP, é um servidor Regios. Então é um desastre. Então eu basei aqui, é uma trigger alta. Isso aqui serve, pessoal, para a gente filtrar, Lá em incidentes, por exemplo, a gente filtra a severidade do incidente. Ou também, por exemplo, para enviar para o Telegram, Então se você tem monitoramento no Telegram lá, você quer receber somente o que é desastre, o que é alta, o que é média. Então você tem um monitoramento lá mais básico, que você quer só uma informação que você quer ver, você não quer receber alerta se acontecer alguma coisa. Um exemplo, sinal de ONU é ruim. Então, assim, não é uma coisa
um desastre, né? Não é na sua rede. Então você pode deixar aqui não classificado, não informação. Então você não precisa receber isso toda hora, né? Então carga de CPU alta aqui, vamos fazer um teste, vamos colocar em média. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, na expressão é onde a gente faz, né, a expressão aqui para definir qual que vai ser a expressão que essa trigger vai alarmar. Então se a gente clicar aqui, tem a condição. Então a gente tem que buscar um item, né, para fazer a condição. Então a gente só tem o item de CPU. Então se a gente clicar aqui, a gente busca para ele aqui. Então, pessoal, por padrão, né, a primeira função aqui é a função last. O que a função last faz? Ela retorna o último valor, né? Então, eu estou com a documentação aberta aqui. Se eu filtrar aqui por last, vamos procurar o last aqui na nossa coluna, né? Então, ele pega o último valor, pessoal, ó. Então, tem alguns tipos aqui, né, suportados. A gente tem um exemplo aqui também, né? Se a gente passar last sem nenhum parâmetro, ele pega o último valor. Se a gente passar o last, quando tem isso aqui, pessoal, ó, vamos vir aqui que a gente vai ver melhor. Então, é um contador. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um 3 aqui, ele vai vir, né, e vai deixar desse jeito aqui. Vai colocar last e um 3 ali. Então, nesse caso, né, do last, pessoal, ele vai pegar o terceiro valor mais recente, não os 3 últimos. Então, por exemplo, a gente tem o AVG, né, que é a média. Então, se a gente passar o AVG e um contador de 3, né, ele vai considerar as 3 últimas coletas para fazer a média. Então, no caso aqui do last, ele não vai considerar, né, os 3, ele vai considerar sempre o último valor. Então, por padrão, a gente pode passar sem nenhum contador, que ele vai considerar somente o último valor, né? E aqui, pessoal, a gente coloca a condição. Então, o resultado, né, igual, diferente, maior, menor, maior, igual, menor, igual. Então, vamos exemplificar aqui, né, que essa trigger vai alarmar se o resultado, né, for maior ou igual a 70. Então, se passar de 70%, ela vai alarmar. Então, vamos inserir aqui. Aí, pessoal, aqui nada mais a gente observa que a expressão, né, é triggers, ele passa o nome, né, do nosso host, 2 pontos, passa o nosso item, né, e passa aqui, né, a expressão lógica. Então, maior ou igual a 70. Então, se a gente vê essa base aqui que ele passa aqui, a gente não precisa nem ficar colocando aqui toda hora, baseando nessa condição. Então, você coloca uma condição ali, você pode vir, eu quero maior que 50. Então, eu venho e já altero aqui, ó, maior que 50. Eu quero igual a 0. Eu já venho e altero aqui, eu não preciso ficar vindo aqui no montador de expressão. Então, se você já pegou, né, como que é aqui, você já faz direto aqui. Então, maior ou igual, né? Vamos verificar aqui. Então, é maior ou igual a 70. Então, se for maior ou igual a 70, essa trigger vai alarmar como carga de CPU alta. Então, aqui a gente pode deixar, né, tudo padrão. Aqui, pessoal, a gente tem, né, gerador de eventos ok. Então, o que acontece aqui? Então, essa trigger alarmou, né? Então, se a última coleta passar de 70, ela vai alarmar. Então, o gerador de eventos aqui está como expressão. Então, o que vai acontecer? Se ela voltar abaixo de 70, né? Então, por exemplo, 69, 50, ela já desalarma automático. E a gente pode montar aqui, né, uma expressão de recuperação avançada. Então, por exemplo, passou de 70%, eu quero que ela pare de alarmar quando ela voltar, né, abaixo de 50. Então, eu venho aqui, né, coloco menor que 50. Então, ó, ela vai alarmar se ela subir acima de 70, mas enquanto ela não voltar abaixo de 50, ela não desalarma. Então, por exemplo, esse CPU que bateu 80% de carga, a trigger vai alarmar. Se ele voltar para 60, como essa expressão aqui de recuperação está editada, então enquanto não voltar abaixo de 50, né, ela não volta ao normal. Então, aqui em algumas ocasiões isso aqui a gente utiliza, basicamente não, então a gente pode deixar voltar por padrão aqui mesmo. Então aqui a gente deixa todos os incidentes mesmo. Permitir fechamento manual a gente pode deixar assim, né, para a gente conseguir encerrar a trigger manualmente, acaso aconteça um exemplo de permitir o fechamento manual.
você está monitorando as interfaces do switch. Então, a partir do momento que você roda, por exemplo, uma regra de descoberta, ele descobre todas as interfaces do switch. Então, você está com a porta 1 usando, a porta 2 parada. Aí você vai, espeta um cabo lá de teste, ele vai começar a monitorar aquela porta. A hora que você tirar o cabo, ele vai dar que a Ether 2, por exemplo, a porta 2 caiu. Mas você fez um teste só na porta. Então, aquela trigger, pessoal, a gente tem que encerrar lá manual, porque foi um incidente, né? Porém, os ABICs não entendem que você estava fazendo um teste na porta. Então, sempre deixa o permitir fechamento manual aqui habilitado, né? Para a gente conseguir encerrar as triggers. Eu acho que eu falei um pouco demais aqui, pessoal, se ficar confuso, né? Depois eu posso regravar aí mais explicadinho. Vamos voltar aqui somente para a gente ver como é que ficou. Então, vai lá armar com o nome carga de CPU alta, né? Com a severidade média. Se o valor da CPU ali for maior ou igual a 70%. Então, eu vou adicionar aqui, né? Então, se a gente vir aqui em monitoramento dados recentes, a gente está coletando aqui, a gente enviou o valor de 10. Então, eu vou vir aqui, pessoal, vou enviar o valor de 60, por exemplo. Então, se eu vir e atualizar aqui, ó, ele subiu para 60. Se a gente vir aqui, a trigger está no estado de ok ainda, porque não está igual ao maior que 70. Então, se eu vir aqui no gráfico, pessoal, aqui já mostra, ó. Então, meu gráfico está aqui, ó, ele já está indicando que a trigger vai alarmar se passar de for igual ao maior 70, e aqui no gráfico já chegou perto. Então, o indicador da trigger está nessa linha aqui. Então, eu vou passar o valor de 70 aqui para a gente ver agora. Então, como é maior ou igual a 70, essa trigger tem que alarmar. Então, pessoal, atingiu 70. Se a gente vir aqui e atualizar, vamos vir aqui em dashboard incidentes, pessoal. Incidentes, ela não alarmou. Então, vamos passar aqui 80. Então, vamos atualizar aqui, pessoal. Em 80, ela alarmou, né? Então, ela passou ali do valor, né? De 70. Porém, ela devia ter alarmado aqui, né? Porque a gente passou o parâmetro igual, né? Então, maior ou igual a 70, ela teria que alarmar. Então, vamos a gente conferir aqui, lá no host. Então, vamos vir em configuração hosts. Então, se a gente vir aqui, ela está em estado de incidente, pessoal. Vamos passar 70 de novo, para ver se ela vai sair, né, do estado de incidente. Não, pessoal, então a gente voltou para 70, né? A gente conferir aqui, o último valor aqui está de 70. E ela ainda está alarmada. Então, provavelmente correu algum bugzinho aqui, né? Para ela não ter alarmado. Então, vamos vir aqui abaixar para 69 agora. Vamos ver se ela volta. Então, pessoal, atualizei, já sumiu daqui, né? Então, se eu vir aqui 69, se a gente olhar no gráfico, ela voltou, né, abaixo do estado. Então, aqui ela não está em estado de incidente mais. Beleza? Então, vamos vir, Esse é o exemplo, né, da trigger do leste. Então, a gente tem outros exemplos de trigger, né? Então, vamos vir aqui, vamos dar uma olhada. Então, a gente pega a CPU, né? Então, a gente tem vários outros exemplos, pessoal. Então, ó, a VG. Então, a VG, né, valor médio e um período T. Então, o período T é o que recebe aqui. Então, a gente tem, né, em contador ou em hora. Se a gente deixar em contador, é por coleta. Se a gente deixar em hora aqui, né, ele vai basear o T em hora. Então, vamos dar uma olhada aqui na documentação, né? Vamos procurar o parâmetro AVG aqui. Então, aqui, pessoal, ó, o valor médio, né, de um item determinado em um período analisado. Então, ó, se a gente passar o parâmetro 5, né, cerquilha 5, então o valor médio dos últimos 5 valores. Se a gente passar 1H, então o valor médio da última hora. Então, aqui, pessoal, a gente pode passar, por exemplo, 1, ó. Então, né, então se em 1 hora, né, o resultado for maior que 90. Então, vamos colocar aqui CPU em desastre. Vamos colocar entre parênteses aqui, né, média, que é o AVG.
Então vamos colocar aqui em desastre, né? E vamos salvar. Então, pessoal, ó, ele colocou aqui a VG1, né? Então a gente teria que colocar um H aqui para ser 1 hora. Ou a gente pode colocar em coleta. Então vamos dar um exemplo. Então vamos pôr a cerquilha 3. Então, se a gente seguir a documentação aqui, né? É o valor médio, no caso aqui dos últimos 5, né? Então do nosso dos últimos 3. Então se a média dos 3 últimos valores for maior que 90, ele vai alarmar, né? Então está no estado de OK aqui. Então a gente pode vir aqui no sender. Então se a gente passar 95, a gente passar 99 e passar 0, então quer dizer que a média, né, dos 3 últimos valores não passou de 90. Então se a gente somar, né, vou fazer o teste aqui. Então 95 mais 99 mais 0 dividido por 3, então deu 64. Então na teoria, né, era para essa trigger não alarmar. Então olha lá, pessoal, ela não está alarmada, né? Se a gente olhar nos dados recentes, monitoramento, dados recentes, o valor está 0. Então a nossa outra trigger aqui de carga de CPU alta também não alarmou porque está 0. E a média não passou de 90. Então o último valor que a gente passou foi 0, né? Então a gente teria que passar mais 3 valores agora para ele passar de 100. Então vamos passar 99, 99, 99. Então a gente passou 99 3 vezes, né? Então a média foi 99. Então se a gente ver a média, né, dos 3 últimos contadores está acima de 90 e o último valor também está acima de 90. Então alarmou aqui as duas triggers, né? Os dois incidentes. Beleza, pessoal? Então se a gente vir, né, lá no hosts e olhar, as triggers são sugestíveis aqui. Então já fala, né? Então, por exemplo, a gente tem outros tipos aqui, né? ABS Change, então diferença absoluta entre o primeiro e o último valor. A gente tem a count, a gente tem date para filtrar por data também. A gente tem o máximo, a gente tem a no data, pessoal. Então, a gente fez na aula lá de Zabbix Agent, né? A gente pegou o item lá, vamos procurar ele aqui, para a gente fazer uma trigger em cima dele também. Então, vamos pegar aqui no Zabbix Agent, a gente criou, né, esse item aqui de coleta, que é a disponibilidade do agente. Então o agent.ping ele retorna 1, né, quando ele é positivo, e ele não retorna nenhum dado quando ele não está em monitoramento. Então se a gente vir criar uma nova trigger aqui, então para a gente conseguir, né, monitorar esse tipo aqui, a disponibilidade do agente, a gente vai vir, né, e monitorar aqui pelo NoData. Então pessoal, ó, nenhum dado, né, recebido durante um valor T. Então a gente seleciona ele aqui, né? Então se a gente não receber nenhum valor durante o contador aqui, então por exemplo, durante 1, então 1 é true, né? E o 2 é false. Então se ele estiver recebendo 1, ele é verdadeiro. Se ele não estiver recebendo nada, ele é falso. Então aqui um exemplo, ó. Então se ele no último contador ele não receber nenhum dado, ele vai fazer o alarme para a gente. Então a gente pode colocar ali em disponibilidade, né, do Zabbix Agent e fazer, né, a criação aqui do item também. Pessoal, perdão, né, procurei a documentação aqui, né, então é 1, né, se ele se receber disponível, e não avaliável ele não recebe nada. Então aqui, né, se for igual a 0, né, então a gente não disponível. Então vamos colocar aqui como desastre, né, por exemplo, e vamos aplicar essa trigger aqui, né. Então como a gente tá respondendo, né, se a gente ir lá e pesquisar o Zabbix Agent, né, vamos vir em monitoramento de dados recentes, vamos buscar ele aqui, né, então ele está retornando 1, está retornando disponível. Bom pessoal, então basicamente, né, a gente fez alguns testes aí com algumas triggers, né. Futuramente aí, se alguém tiver interesse em algum outro tipo de trigger, pois as outras não são muito usadas, né, pode deixar em sugestão aí que a gente grava algumas aulas apresentando algumas outras triggers aí se necessário. Então a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.